Muito bom dia a todos. Iniciamos agora a coletiva com o técnico Humberto Louser. Vamos às perguntas. Vamos lá então, bom dia a todos aqui. Bem-vindo a Milena, pelo menos alguém priorizar essa sala, né? Aqui. Bem, Humberto, você veio para uma missão, primeiro, que era manter as frequências na Série A do Campeonato Catarinense. Eu acho que praticamente está garantido isso, mas quero mais, logicamente, na classificação. Só que pela frente vem muita coisa aí depois de uma Série B. O que você projeta para esse jogo? Logicamente, continuar no campeonato? Se não continuar, começar um trabalho mais a longo prazo agora para um campeonato que é o principal da temporada, que é a Série B? Bom dia a todos. A gente chega com essas duas missões, né? Primeiro, a manutenção do clube no estadual, quando nós chegamos num momento muito crítico, dificuldade, e ainda tem esse alerta, a gente não pode... tivemos uma oportunidade de fato, sair dessa situação incômoda, até mesmo com a vitória encaminhar uma classificação, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o dever de casa, né? Então, quando você deixa de fazer o dever de casa, você se complica muito, e é por isso que a Chapecoense se encontra nessa condição hoje na competição estadual, por não ter feito o dever de casa. Mas sabedor de que desde o primeiro momento que pisamos aqui, que teríamos muito trabalho, nós falamos isso na nossa coletiva de apresentação, que iríamos atacar nessa questão técnica, na tática, na física, sabendo também que a mental potencializa essas vertentes, mas a gente tem trabalhado muito, aproveitamos bastante essa semana de campo aberto, mesmo com chuva, mesmo com dificuldade de gramado, muito pesado, mas a gente vai jogar na chuva também, então nós temos que trabalhar. E o momento exige isso, falamos isso após o jogo também contra o Figueirense, que teríamos que falar menos e trabalhar mais, porque muitas coisas para ser feita. E até mesmo nas nossas duas vitórias, tanto contra a Inter quanto a Nação, nós atacamos nisso também, né? Que mesmo com as vitórias, muita coisa a gente precisava fazer para poder jogar aquilo que a gente acredita que a gente tem de potencial. E é claro que o primeiro passo é esse, o Catarinense. Temos um adversário que é o primeiro, é o líder, é o atual campeão da competição, um clube de Série A que subiu, teve uma ascensão, já vem muito tempo trabalhando com o mesmo treinador, com um grupo de atletas, então o entrosamento dessa equipe é muito forte, é uma equipe muito competitiva, que vai exigir muito de nós, mas nós temos que ir lá, um clássico, ter atenção redobrada nos aspectos defensivo e ofensivo, para que a gente possa sair de lá com o objetivo alcançado. Primeiro, essa manutenção, que ainda não está sacramentada. E, é claro, fazer o nosso melhor para conseguir o resultado de vitória e torcer para ver o que nos reserva após o término da rodada, para ver se a vitória de fato nos levou para a próxima fase. Feito isso, aí é claro que a gente tem que começar a projetar uma temporada, que também por isso nós viemos, sabedores de que temos muito trabalho também a fazer. Em caso de uma não classificação, você tem uma janela grande para se trabalhar, para reforçar a equipe e fazer aquilo que a gente tem que atacar para poder fazer uma equipe equilibrada na fase ofensiva e defensiva. E caso a gente passe, a gente tem mais uma semana aberta e esperar o nosso próximo oponente, mas trabalhando em cima da nossa evolução nessas vertentes que nós mencionamos, parte técnica, física e tática, porque é isso que vai fazer a Chapecoense melhor equilibrada dentro de campo, jogando melhor, porque é isso que o nosso torcedor quer nos ver, além da performance, os resultados dentro de campo. Perfeito. Humberto, tu falava que o Criciúma é uma equipe bastante competitiva, em cima disso, claro que tu tem que trabalhar com os teus atletas dentro de campo, mas também estudando o adversário. Dentro disso, eu queria saber se tu assistiu a partida do Criciúma ontem e se tu consegue pontuar alguns pontos que o Criciúma tem e que a Chape precisa para fazer esse confronto. Olha, o Criciúma já tive a possibilidade de enfrentá-los, né, a oportunidade de enfrentá-los no ano passado pela Série B. E uma equipe que, como eu falei, tem uma ideia central, algumas variações, trocas de posição de atletas, é uma equipe que sabe jogar tanto propondo como reagindo, né? Então uma equipe que tem uma transição muito perigosa, vai exigir da gente essa atenção de atacar marcando, certo? Muitas vezes usar do expediente ali de uma pós-perda um pouco mais agressivo para retomar essa bola no campo ofensivo do adversário. É uma equipe também que tem jogo pelos seus corredores, jogo de atrações, então de pé e espaço, e quando essa bola chega nos flancos, essa bola é alçada na área, porque tem bons definidores, não somente da fase aérea, mas também
na fase terra, porque são jogadores de qualidade, de arremates. Então vai exigir da gente também esse encaixe diário. Então a gente tem trabalhado essa evolução da nossa equipe, porque a gente entende quando você está bem equilibrado defensivamente, que é o caso que a gente vai necessitar para poder neutralizar esses pontos fortes do adversário, e também quando nós tivermos a bola, algumas combinações, algumas variações, algumas mecânicas de movimentações para gerar esse desconforto para a defesa do adversário, com uma defesa muito sólida. Então vai exigir muito da gente nessas duas fases do jogo. Então a gente tem trabalhado, tem treinado, em cima, é claro, do adversário, a gente sempre projeta ali 30%, 20% de ajuste para o nosso oponente, tanto para marcar como para defender, mas trabalhando muito naquilo que a gente acredita que a gente precisa para ser uma equipe forte, uma equipe competitiva, uma equipe que sabe o que fazer com e sem bola. Então, desde o nosso primeiro dia aqui, a gente tem trabalhado muito e a gente tem tido algumas evoluções, a gente tem conseguido executar durante as partidas, mesmo perdendo o jogo passado, fizemos 20 finalizações, teríamos mais possibilidade, passamos os vídeos para eles, se a gente tivesse explorado os espaços que a gente tinha trabalhado, tinha mostrado no nosso pré-jogo, como palestra antes da partida, mas infelizmente devido à ansiedade e também erramos em demasia o fundamento técnico, isso nos dificultou o jogo e facilitamos o jogo para o adversário, por isso saímos com a derrota. Então quando a gente foge daquilo que é natural, a gente acaba se tornando vulnerável. Então a gente tem trabalhado muito e acreditando que a gente precisa atacar aquilo que vai fazer a gente ser forte. Aí a partir dali a gente vai fazendo os pequenos ajustes para ainda melhorar ainda mais essa equipe. Bom dia, Humberto. Bom dia aos colegas da imprensa presentes aqui. Humberto, na última entrevista coletiva que a gente teve aqui no CT foi com o Thomas Bedinelli, o meio da Chapecoense. O Chapecoense pode ver 3 extremos nessa competição, nessa última rodada, né? Que é apenas a permanência na Série A, o rebaixamento e também uma classificação para a próxima fase. Quando questionado o Thomas sobre essa questão aí do psicológico dos jogadores, que foi um ponto que você tocou e muito na tua entrevista e apresentação, ele falou que realmente isso abala, né? Essa situação, viver sobre essas possibilidades, né? Abala o psicológico do jogador, né? E o que você está conversando com os jogadores da Chapecoense, como está sendo esse bate-papo com eles para ter o discernimento e entendimento de um posicionamento positivo da Chape na tabela para a sequência da competição? Essa questão mental, eu sei que ela entra... como eu falei, né, ela potencializa essas outras capacidades, mas eu acredito muito na preparação. Se a gente ficar só olhando, ou ouvindo, ou primeiro que eu sempre falo com eles, primeiro eu tenho que me conhecer, aquela coisa do espelho, quem sou eu, o que eu quero, certo? E quem trabalha, quem milita nesse esporte, principalmente que é a maior paixão do nosso país, certo? Então, e você é julgado toda quarta e todo domingo, ou quarta e sábado, quando você vai fazer os jogos, você tem que ter essa preparação mental. Até porque esses atletas, eles já disputam competições desde o sub-11. Então, falar em pressão, a pressão está no uniforme nosso. Então, o cara tem que saber conviver com isso. Vai ter momentos bons, eu não posso pisar de salto alto. Vai ter momentos ruins, eu não posso ficar depressivo. Eu tenho que saber quem eu sou e aonde eu quero chegar. E o que eu preciso fazer para eu reverter qualquer situação, principalmente quando ela é adversa. E quando eu estou vivendo um momento bom, eu tenho que trabalhar muito mais. O segredo está no trabalho. E o segredo de qualquer segmento da vida é você com você mesmo. Então, se você tiver esse entendimento, se preparar para cada jornada de trabalho aqui, porque a exigência ela é alta. Então a gente não vem aqui para brincar. Eu tô longe da minha esposa, longe da minha filha, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vim para a Chapecoense com essa missão e eu quero tirar o melhor de cada atleta. Eu tenho como missão de vida de treinador fazer o melhor para o atleta, fazer ele evoluir como atleta e, se possível, socialmente também. A gente tem essa parcela, certo? Para contribuir com essa formação, com esse desenvolvimento desses meninos. Certo? E facilitar o jogo para eles. O que é facilitar o jogo para eles? Criar mecanismos de treinamento, criar treinamentos que vão facilitar a tomada de decisão para ele. Se você analisar o nosso treino, se analisar o nosso jogo, e aí o compromisso meu, minha comissão com eles, é sempre ofertar 3 possibilidades de passe para jogar para frente. Certo? Principalmente na fase 1, que é a iniciação com o goleiro, a fase 2, que é a nossa criação de meio campo, e lá na frente, que é o último terço. Então nós temos que ofertar. Então, se vocês que acompanham o nosso treino, vocês vão enxergar isso, e no jogo a mesma coisa. Aí a tomada de decisão é sempre do atleta. Então quando ele está concentrado, quando ele está com a mente forte, quando ele está bem treinado técnico, tático e físico, ele potencializa essas capacidades e aí ele faz um jogo melhor, ele performa melhor. E quando você performa melhor, você está mais próximo da vitória.
E eu costumo dizer que às vezes a gente só analisa o resultado. Muitas vitórias ela encobre muita coisa. E se você não atacar, dissecar e vir passar e cobrar, porque na vitória, tá todo mundo aplaudindo, só que tá um monte de coisa. Eu passei, nós ganhamos do Nação. Eu passei 8 imagens de vídeo, certo? Que se é um time com a melhor qualidade, nada contra o Nação, ou vivendo um melhor momento emocional do que o Nação, teria nos prejudicado no jogo de lá. Então, para muitos ganhou, jogou bem. Não. Nós temos que saber por que ganha, por que perde, por que empata. Claro que a gente tem conversado muito com esses atletas, nós estamos identificando quem de fato está mentalmente melhor para a gente botar nessa batalha. E os treinamentos têm me agradado, o campo também te traz respostas. E aí a gente tem hoje ainda para trabalhar, amanhã para definir a equipe, foi isso que eu combinei com eles. Então a gente está trabalhando para que a gente possa levar aqueles que reúnem essas condições técnica, física, tática e mental nesse primeiro momento para que consigamos ali ter uma equipe que inicia forte e que consiga o nosso objetivo lá em Criciúma. Bom dia, Alberto. Para falar um pouco mais sobre o trabalho, né, aproveitar que é um pré-jogo, mas também a semana cheia, a gente percebe desde a tua chegada o Rafael Lima, né, dentro de campo, que ele tem uma função administrativa como gerente de futebol, mas conhece muito o clube e conversando com algumas pessoas foi um pedido teu, né, para que ele estivesse dentro de campo. Por que dessa decisão e também o quanto que ele contribui para esse início de temporada, mas que o ambiente, de certa forma, ele está pressionado, né, pelo início do ano, onde o Chapecoense não conseguiu os resultados dentro de campo? Eu trabalhei com o Rafa no Curitiba, né, ele foi meu atleta. É um atleta com uma identidade muito forte com a Chapecoense, por tudo aquilo que ele já vivenciou aqui dentro. Um atleta multicampeão, se eu não me engano o Rafa tem 4 acessos de Série B como atleta. O atleta onde passou foi líder, foi capitão. Então a gente tem que trazer essa vivência, esse conhecimento, esse know-how que esse ser humano tem. E sem falar dessa parte esportiva, é um baita de um cara. Então você tem que trazer esses valores para dentro daquilo que eu acredito que vai resolver todos os problemas das equipes. A gente, que cabe a nós, que compete nós, comissão, aquilo que a gente tem como controle é o campo, é o treino, essa gestão de vestiário. Então o Rafa ele tem esses valores, então por isso que a gente trouxe ele para dentro. Já também conhece o grupo, então já estava aqui desde a pré-temporada, fez o seu encerramento aqui, devido a esse vínculo que tem com a Chapecoense. Então por isso a gente optou para trazer ele para dentro do campo, para absorver esse conhecimento, esse conteúdo que ele tem e para ser mais um elo nosso ali para nos ajudar a sair dessa situação incômoda que vivenciamos. Bom dia, Humberto. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão tática, né? Você chegou aí, acho que é a 3ª semana, né? Se não me engano, 3ª semana de trabalho. Está dando sequência no time, muda alguma coisa mais por necessidade, como foi o Marcelinho no último jogo, né? Essa questão da sequência e como é que está esse trabalho, as ideias do Humberto sendo colocadas para o grupo e esse grupo tendo já o entendimento. Falta muito, claro, você falou em reforços antes, né? É importante isso também, mas como que tem em mãos, que dá para evoluir ainda, se bem que tomara que tenhamos mais jogos no Campeonato Catarinense, né? Porque a evolução daí tem que ser colocada já completamente no jogo de sábado contra o Criciúma para tentar evitar uma eliminação precoce. Perfeito. Tem que ter jogo para provar, né? Então a gente faz a semana, as ideias são as melhores, a estratégia é aquela que você acredita que vai te aproximar do resultado de vitória. E você vai ter que jogar e transportar tudo aquilo que você vivenciou diariamente para o jogo, né? Então, é ali que vai se resolver tudo. Então, assim, eu tenho ficado contente pela maneira como esses atletas têm absorvido e a dedicação que eles estão tendo. É claro que não é da noite para o dia, a gente não vai sair do 0 para 100, impossível. Você pode pôr Guardiola, Klopp e Ancelotti. Para mim, que todo mundo vai ter unanimidade dos 3 expoentes, aí eu estou falando de fora. Se eu pegar aqui, já tem vários nomes de excelência do nosso futebol também, se colocar 3, também não vai tirar da noite para o dia. Então é processo, é acreditar em processo. Claro que os resultados eles te cobram. Hoje é uma precocidade danada para poder ter resultado. Então não tem como eu falei no primeiro dia, nós temos que melhorar taticamente, fisicamente,
e tecnicamente. Uma coisa está ligada à outra. Então, para que esse ecossistema ele possa trazer frutos, ter um rendimento melhor, ter uma fluidez melhor, a gente precisa atacar nesses pontos. Eu falei nas vitórias, não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo dentro de campo. Nós estamos vencendo, porém, muita coisa a ser evoluída. Então, nós estamos atacando mesmo. A gente fala, tem uma semana aberta. Nós jogamos no sábado, segunda-feira o cara está recuperando. Então, eu treinei terça, treinei quarta e vou treinar hoje. Hoje você já tem que começar a tirar um pouco do pé, certo? Para poder deixar esses caras aptos aí para jogar. Mas mesmo assim, nós estamos estendendo. É hora de jogar o limite para cima. Por eu não acreditar também no limite do ser humano. O ser humano é estimulado. Aquilo que ele é estimulado, o ambiente que ele vive, ele vai reproduzir. Então, por isso a gente tem trabalhado muito forte, atacando nessa questão tática, porque a gente tem muito erros ainda, tanto para atacar como para defender. Então, nós precisamos melhorar como equipe. Mas um ponto positivo é que eles estão absorvendo e estão predispostos a fazer. E também não poderia ser diferente. Se o cara estar aqui e na Chapecoense, uma camisa forte dessa, com a representatividade que tem no futebol, e vir aqui para passar férias, isso aí é um compromisso meu com o clube e com o torcedor. Não vão ficar. Mas assim, eles têm se dedicado, com mesmo essa atmosfera que nós falamos anteriormente, chuva, campo pesado, foram para campo, se dedicaram, entregaram o seu melhor, os índices físicos estão melhorando. Lógico, a gente vai atingir isso daqui mais um mês, por isso também é importante a gente dar continuidade na competição, mas sem esquecer tudo aquilo, por que nós chegamos aqui. Então nós temos que entender o cenário, são 3 situações de fato. Nós temos que pensar primeiro na melhor, que é a classificação, se dedicar ao máximo, se entregar ao máximo para poder conseguir um resultado de vitória. Caso esse resultado de vitória não venha, no mínimo você volta de lá com um ponto que será suficiente para a tua permanência, para evitar um vexame. Então nós temos que ter ciência disso, que precisamos trabalhar, precisamos se entregar mais. É momento, como eu falei na entrevista passada, de cada um assumir a sua responsabilidade. Não adianta ficar transferindo, apontando o dedo, tem que assumir. E quem milita nesse esporte, quem trabalha em qualquer departamento do futebol, tem que ter essa personalidade, tem que ter esse engajamento, esse comprometimento com a causa, porque a tarefa ela é árdua, ela é muito difícil. Mas nós temos ciência também que nós temos capacidade de entregar muito mais do que nós estamos entregando. Bom dia, Humberto. Para resolver um problema, primeiro a gente precisa identificar o problema. Você chegou há pouco tempo. Nesse contexto, Humberto, olhando o grupo da Chapecoense, tecnicamente, em termos de experiência, ele não é tão limitado e está acima de outros clubes que no Campeonato Catarinense, hoje na tabela de classificação, vivem uma situação bem mais confortável e mais tranquila do que a da Chape, já tendo a classificação confirmada. Ao chegar, no que você identificou que foi o problema que trouxe a Chapecoense até esse momento, de estar agora na última rodada, lutando contra rebaixamento, sem saber se vai conseguir classificar? Na tua primeira passagem foi na última rodada que tudo se resolveu. Mas o que você identifica que trouxe a Chapecoense até aqui? Um combo daquilo que eu acabei de falar. Nós estamos muito abaixo e os jogadores têm ciência disso, o clube tem ciência disso. Vocês que acompanham o dia a dia, acompanham os jogos, também têm ciência disso. O torcedor que acompanha, é apaixonado, mesmo com a paixão, mas também tem a sua razão, também tem ciência disso. Então, todos os pares que têm que estar unidos e que vão fazer a Chapecoense ser ainda mais forte, tem essa ciência que precisa melhorar no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto físico. Nós estamos muito abaixo. Quando você está abaixo nesses quesitos aqui, nessa esfera, você vai ficar vulnerável. E aí você vai ter derrotas dentro de casa, com equipes de menor investimento, de menor expressão, até mesmo de elenco inferior. Então tem atletas aqui que já performaram tanto aqui na Chapecoense e como em outros lugares também, por isso que vieram para cá. Talvez na apresentação ou no dia da contratação, todo mundo elogiou a diretoria pela contratação. Mas a gente sabe que uma contratação, além da questão financeira, a questão de tudo que envolve, ela precisa vir para dentro do campo e dar certo. Mas para isso dar certo, esses 3 elementos têm que estar dentro, têm que estar inseridos. Senão não vai ter jogo, não vai ter qualidade desse atleta que você já viu performar em outro lugar e aqui não. Então eu acredito que esses atletas têm margem de crescimento, eu já falei para eles, por isso que a gente tem trabalhado bastante. Claro que é o tempo, mas nós não temos esse tempo.
Nós não vamos ficar jogando, transferindo e trazendo muleta. O que nós temos é isso. Eu cheguei, a Chapecoense era penúltimo. E a Chapecoense perdeu dentro de casa contra rivais abaixo de orçamento, abaixo em qualidade. Essa é a verdade. E não podemos esquecer disso e jogar isso para baixo do tapete. Então tem que ser falado, tem que ser confrontado. A verdade tem que falar, é dados, são dados. Então é isso que a gente trabalhou, primeiro nesse choque de realidade e campo. E o campo que vai nos trazer, não adianta a gente ficar falando dentro de vestiário, o vídeo, isso vai ser tudo mais um ingrediente para a gente melhorar. Mas é o campo que vai dar a resposta. O engajamento, o comprometimento, a entrega total diariamente ali nas nossas sessões de treinamentos, é isso que vai nos trazer e vai fazer com que a gente melhore nesses 3 aspectos ali. Nós melhorando esses 3 aspectos, pode ter certeza, a gente vai dar um salto de qualidade e aí nós vamos aproximar e vamos vencer mais jogos. Mas a luta é incessante, nós estamos trabalhando diariamente. Lógico, o jogador tem a folga ali, nós não, porque a gente tem que atacar em tudo quanto é lado para que a gente consiga fazer uma Chapecoense melhor. Enquanto eu estiver aqui, essa energia será toda ela canalizada para que a gente consiga fazer uma Chapecoense cada vez melhor para retribuir todo o carinho que eu tenho do torcedor e da população de Chapecó. Então, isso é um combustível a mais para mim, um compromisso a mais para mim, para que eu possa fazer o melhor junto com esse grupo que eu falei, a família chapecoense, que vai fazer a Chapecoense de fato ser forte.